Eu vou tirar um pouquinho do juridiquês, que eu acho que da Também bancada... engenheiro, aliás, da bancada, eu acho que eu sou o único que não é da área. Então, eu queria trazer para alguma coisa que seja um pouco mais de linguagem popular. Vai lá. A população do Brasil, em geral, e a de São Paulo, se sente muito ameaçada com falta de segurança. Hoje, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos é essa sensação da falta de segurança. E tem um tema que é muito importante, que é a saída temporária, que é a tal saidinha. A saída temporária é concedida pelo menos em 6 ocasiões: Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e no Dia de Finados. Essa autorização ela é concedida após ouvir o Ministério Público e a administração penitenciária. Algo próximo a 35 mil presos são beneficiados em cada uma das saidinhas. E mais de 2 mil não voltam de volta para a cadeia. Eles cometem muitas vezes crimes como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, estupro, sequestros, entre outros crimes que são muito graves. E aí entra alguma coisa muito importante que, em alguns casos, esses beneficiados, eles são presos quando saem, voltam para a cadeia e, novamente, quando há a nova saidinha, eles têm o benefício concedido. Existem casos, inclusive, de pessoas que mataram o próprio pai e a própria mãe e que têm o benefício concedido no dia do pai, no dia dos pais e no dia das mães. E aí eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Um outro ponto importante que eu me esqueci aqui. Entre 2003 e 2023, mais de 128 mil condenados não voltaram para a prisão. E a pergunta ao senhor, com base nessas considerações, o senhor é a favor ou contra a saidinha? Antes do senhor responder, só fazendo um complemento à pergunta do Tomé, amanhã a gente vai ter a saída temporária aqui no estado de São Paulo até o dia 23, né? E só para completar a pergunta, pegando uma carona na pergunta do Tomé também, se o senhor entende que a lei que revogou a saída temporária tem natureza penal e, portanto, não vale para os presos que praticaram crimes antes dela. Bom, tem bastante coisa aí para o senhor responder. Tem bastante coisa. Eu começaria dizendo o seguinte: toda lei dentro do Estado de Direito, ela reflete o interesse da sociedade. Ela reflete aquele momento em que se vive na sociedade e quais são as demandas principais da sociedade. Nessa questão relacionada às saidinhas, quando veio a Lei de Execuções Penais em 1984, passou a vigorar em 85. Passou a vigorar em 85, trazia esta hipótese, esta previsão legal como uma forma de ressocialização, algo muito importante mesmo, visando que, ou por progressão, ou por alguns benefícios, as pessoas sentissem o peso da responsabilidade e o comprometimento para poder, a partir daí, ir evoluindo dentro da execução da sua pena. Entretanto, com o crescimento do crime organizado, isso daí não se concretizou. O que nós conseguimos verificar é o seguinte, em que muitas das hipóteses, a pessoa vira faccionado, ou, de alguma maneira, é obrigado a representar o crime lá fora, né? Quando ele sai de algum evento desse. E aí a sociedade começou a sofrer as consequências desse número enorme da saída dos presos. Eu estou dizendo isso porque eu não tenho nem como dizer se eu sou a favor ou contra. Eu entendo qual foi a lógica desta modificação. A gente respeita a lógica dessa modificação, até porque a lei ela restringiu as saídas, né? Hoje é possível a pessoa sair em hipóteses mais restritivas para que ele venha a realizar cursos profissionalizantes, realizar algo educacional. Aí ele tem autorização do juiz para sair, né? O que vinha gerando esta saidinha, entre aspas, anteriormente, era um sentimento para a sociedade muito ruim. A gente tem que ter mesmo a percepção da sociedade. Nós, embora nós possamos ter cada um a sua compreensão, a sua visão de mundo no aspecto jurídico, nós temos que nos colocar no lugar da sociedade e compreender quais vão ser. O direito é dinâmico, já estou terminando, por gentileza. O direito é dinâmico e nós temos que compreender esse tipo de coisa. Por outro lado, eu entendo, e respondendo a sua pergunta também é do Dr. Capês, que ela tem natureza penal. E por ter natureza penal, ela se aplica às novas execuções. É por isso que amanhã, ainda aqueles condenados que estão cumprindo execução por execuções anteriores, eles ainda saem. Vai chegar um momento em que vai haver essa mudança total e vai se aplicar integralmente àqueles que tiverem na área da execução. Eu achei que essa foi uma opção de interpretação bastante válida, né, para que não houvesse abruptamente algo que viesse a colocar do outro lado
o sistema prisional, né, ou o sistema de execução de pena também, numa situação de caos. Doutor Paulo Sérgio, o senhor não acha que, diante dos números que o Tomé Abduch, nosso deputado estadual, apresentou, o número de pessoas que delinquiam, mesmo que não voltavam, era muito pequeno? 0,6%, 0,4%. Quer dizer, na verdade, a experiência foi bem sucedida. Eu não sei, e essa é uma indagação que eu jogo em geral, se não houve mais um alarde midiático do que uma realidade de uma criminalidade insuportável que suprimiu o Instituto. Mas eu queria fazer um ponto importante. Por favor. Esse ponto de 0,6, 0,7, ele pode ser muito pequeno, não para alguém que perde um pai. Não para alguém que ouve, que teve a sua casa assaltada. Mas quando você faz uma política geral criminal, você tem que tomar os números em estatística. Porque suprimir um instituto pelo abuso de poucos, quando muitos cumpriram o papel que se esperava na saidinha, eu acho algo incorreto. Agora, evidentemente, Tomé, se a gente partir para o campo emocional de quem perdeu o pai, de quem perdeu a mãe, você vai partir para a vingança, você não vai fazer política criminal. É só essa ponderação que eu faço, obviamente respeitando a sua opinião. Claro. Nosso bate-papo é muito você respeitoso. É um representante, sempre é, além do que eu tenho uma grande admiração por você. Mais de 2.000 pessoas, como colocou o doutor Paulo, é importante a gente ter a percepção do que a sociedade, ele colocou isso de uma maneira, eu acho que muito coerente. Claro. E a percepção da sociedade, realmente, doutor Paulo, é como o senhor está colocando, as pessoas se sentem inseguras hoje. Nós vivemos num mundo de insegurança, onde muitas vezes a gente se tranca dentro de casa e não podemos estar, né, tendo uma vida saudável em sociedade por medo. E aí... Qual que é o teu posicionamento, procurador? Não, o meu posicionamento é que eu acho que nós superamos isso e que a saidinha da maneira como está é perfeitamente adequada para o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu, um dia desse, participei de um evento para a mudança do Código Civil. Doutor Toron, Código Civil de 2002, né? Em 2024 já estão mudando diante da rapidez da mudança. E o outro era de costumes. 16. E o outro era de 16. Eu estou dizendo isso para mostrar que, neste caso da Lei de Execução Penal, ela não se mostrou adequada também, não só por essa questão de reincidência ou não. Não se mostrou mais essa adequada para as pessoas que, diante de um sentimento geral, falam assim, poxa, alguém que é condenado a 2 anos tem que entrar hoje e sair daqui 2 anos. É o sentimento que as pessoas têm. É difícil você explicar para as pessoas que não. A gente sim sabe que tem que ter ainda esse aspecto de progressão em relação à pena. Então, sob esse aspecto, eu acho que foi adequada essa mudança, né? Isto é uma sinalização de que algo precisa ser reconversado nesse país e conversado. Não se trata de endurecimento, não se trata de esquerda e de direita. Eu tenho avesso a essa questão ideológica, não se trata de nada disso, mas eu vejo como natural dentro do processo civilizatório nosso, no momento em que nós estamos, e nós vamos superar isso daqui, vamos compreender essa situação de maneira absolutamente adequada. Aproveitando esse gancho também que o senhor citou, a Defensoria Pública diz que mais de 60%, por exemplo, das prisões que foram no período de saída temporária, daqueles que foram pegos respeitando alguma regra, são ilegais. Ou seja, o horário, às vezes a pessoa estava lá fora do horário, que tem que ser das 7 até as 6 horas da manhã, ou eventualmente num bar. Essa narrativa atrapalha também? Olha, aí tem que ser provado isso que foi falado pela Defensoria Pública, né? Porque muitos policiais, eu sinto na pele, assim, dos policiais que relatam, né? Fala assim, é uma descredibilização, porque parece que a gente está sendo preconceituoso, parece que... Claro. E aí muitos acabam não agindo em virtude disso também, né? O sentimento é esse, isso é muito ruim para as nossas forças de segurança. Quando a pessoa, diante de algumas questões como essa daqui, você se inibe, fica com as mãos amarradas e não age como deveria agir dentro da normalidade, dentro das regras do jogo, né? Esse dado eu não posso dizer nada porque eu não tenho as informações da Defensoria Pública. Em relação à última, né? Em relação à última, não tenho essas informações, mas eu acredito que é um processo transitório, por isso que eu achei que é interessante a interpretação de que se trata de norma de direito penal, para possibilitar com que a sociedade vá se acostumando. E vamos ver qual vai ser o efeito desta saidinha que vai acontecer agora, né, dessa saída.